conceito anticristo, ele surge em que momento na história? Ele emerge no contexto cristão ou ele anteriormente apareceu em outro sistema religioso? Ótima pergunta, Júlio. Quando a gente examina a etimologia da palavra grega, anticristos, a gente nota que anti quer dizer contra e Christos, que deu o nosso Cristo, não é apenas uma referência a Jesus Cristo. Eu costumo brincar com os alunos que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo é um título, significa ungido. Então, em grego. Então, Jesus, o ungido. Ou, se você preferir usar o termo hebraico, o Messias. Cristo é a tradução grega do hebraico Messias. Então, não é de se admirar que o conceito de um anti-Messias já existia antes de Jesus Cristo. Porque no judaísmo, a expectativa do Messias já existia, não é? Então, para dar um exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, produzidos pela comunidade de Qumran, que a maioria dos especialistas considera que que faz parte dos essênios, do movimento dos essênios, nós temos esses documentos que foram recuperados recentemente, não é? Alguns descrevem uma figura messiânica, que seria o homem da retidão, o homem da justiça, e também o inimigo dele, que é o homem da mentira, o propagador de mentiras. E então nós temos, e os textos dizem que ele é um opositor do homem da justiça, do homem da retidão. Então aí nós já temos, não é, essa ideia de um representante divino, do ungido de Deus, do Messias, e a contrapartida, o seu adversário, o seu inimigo, o seu polo oposto. Os historiadores da religião vão ainda além no passado e falam de uma influência persa, não é mesmo? No pensamento judaico, a própria ideia de Satanás. Muitos dizem que ela foi inserida na cultura judaica e na cultura religiosa judaica a partir da influência persa e daquele dualismo que existe no zoroastrismo entre Hormuz e Arimã, né? Ahura Mazda, que é abreviado Hormuz, e Angra Mainyu, abreviado Arimã, que seriam o homem, como diria, o ser divino e o seu adversário, que teria originado a ideia de Satanás. Não é à toa que há vários autores, inclusive há um documento da Igreja Oriental, da Igreja Ortodoxa Oriental, que diz que o anticristo é, acima de tudo, Satanás, porque ele é o inimigo de Cristo. Então, essa oposição entre o mensageiro de Deus ou o representante de Deus e o seu opositor, o seu inimigo, nesse pensamento pré-cristão, é uma realidade, não é? E isso chega ao cristianismo, muito presente no Novo Testamento. Acho que nós temos que discutir também por que esse conceito é tão importante na história do pensamento cristão, porque há passagens bíblicas que utilizam o termo anticristo. E há também um outro termo que é pseudo-cristo, que aparece nos evangelhos, né? Mateus 24 não é anticristo, é pseudo-cristo. E esses dois termos, eles se interconectam, né? Porque o pseudo-cristo é um falso Cristo. O anticristo se opõe a Cristo. Em 1 João, principalmente, a gente lê que o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho e que nega a encarnação, que Cristo veio em carne, como diz João, né?
Então, nós temos um anticristo no sentido de oposição e um falso Cristo no sentido de substituição. E essas duas ideias, a gente entende porque existe tanta diversidade no pensamento cristão acerca do anticristo e a interpretação tão variada do assunto, precisamente porque a Bíblia permite, o nosso texto fundante permite essa diversidade, já que existem diferentes formas de falar sobre o assunto dentro já do Novo Testamento, né? Então, por exemplo, Paulo fala do homem da iniquidade, o homem sem lei, que vai se assentar no trono de Deus, né? Ou no trono de Cristo. Isso é uma famosa passagem de 2 Tessalonicenses, que é sempre relacionada também ao tema do anticristo, né? O homem da iniquidade. Parece ser um indivíduo. Mas aí, em 1 João, capítulo 2, João fala assim: queridos filhinhos, vocês ouviram que o anticristo vem aí. Eu, porém, vos digo, há muitos anticristos. Então, eles já colocam uma pluralidade, né, de anticristos. E no capítulo 4, ele fala do espírito do anticristo. O espírito do anticristo é a negação da encarnação. Então, você tem toda essa variedade de conceitos já no Novo Testamento. Do indivíduo, o homem da iniquidade, dos muitos anticristos, o espírito do anticristo, que, vamos dizer, permeia a cultura, a humanidade, e você tem o falso Cristo de Mateus 24, que se apresenta como Cristo sem ser, e você tem o anticristo, né, da besta do Apocalipse, também para trazer um outro texto, Apocalipse 13, né, sempre lembrado também, a maioria dos pensadores cristãos através da história identificaram a besta do Apocalipse com o anticristo. Então nós temos essa grande variedade de passagens e de apresentações do tema do anticristo, que permite uma grande proliferação de reflexões acerca do assunto.